Marcos 1, do versículo 21 ao 28. Vamos ler de forma alternada? Eu leio os ímpares e os irmãos leiam os pares. Está lá para a gente ler. Vou começar. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Justamente naquela hora, na sinagoga, o homem possesso de um espírito imundo gritou: "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem." Amém. E a gente está começando um novo ano com uma nova série, a série Encontros com Jesus. E a primeira pergunta, da série é: você já se encontrou com Jesus? Como foi seu primeiro encontro com ele? Ainda resta algo desse seu primeiro encontro com Jesus? É para pensar na resposta, Gabriel, só pensar. O que acontece quando alguém de fato encontra com Jesus? Na semana passada, nós ouvimos sobre o encontro de Jesus com os primeiros discípulos. Estava lá em Marcos 1, 21 a 28. Estava lá em Marcos 1, de 16 a 20. Eles se encontraram com Jesus em meio às ocupações do dia a dia deles. Foi mais ou menos assim. Num dia comum, Pedro, André, Tiago e João estavam pescando, eles estavam trabalhando, estavam consertando as redes, ou seja, preparando o material de trabalho deles, e de repente eles ouviram: "Siga-me, e eu os farei pescadores de homens." A Marana, na semana passada, falou que Jesus os encontrou na vida diária deles, no cotidiano, naquilo que eles estavam fazendo, nas ocupações deles. E Jesus convocou esses homens em meio à vida deles. E eles abandonaram tudo, trabalho, família, e seguiram a convocação do Mestre. Eles aceitaram ser alunos e a segui-lo para o resto da vida deles. O trabalho e a família ganharam um novo sentido para eles. Passaram a ser tudo para a glória de Deus. E vocês lembram do desafio da semana passada? O desafio era se alguém conseguia pensar em duas coisas que o impediam ou dificultavam de realmente caminhar com Jesus. Então, se você não lembra ou não ouviu, ouça de novo a mensagem e pense duas coisas que realmente te impedem de caminhar com Jesus. Mas hoje, a gente vai falar que Jesus nos encontra em meio ao nosso distanciamento espiritual. E aí alguém pode perguntar: mas como assim, Joyce? Distanciamento espiritual, se eu estou hoje aqui na igreja? Como assim eu posso estar distante espiritualmente de Deus se eu estou aqui? Mas nós vamos estudar hoje no texto que mesmo na casa de Deus, em muitos momentos nós nos distanciamos dele. Vamos reler o versículo 21, só para a gente ter uma ideia. Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. A primeira coisa que a gente pode observar é o dia da semana. Qual era o dia da semana? Sábado. O sábado, para o judeu, representava o dia de descanso, o dia que eles se lembrariam do Senhor, o dia separado para Deus. Nesse dia, eles deveriam deixar todos os seus afazeres e se aproximarem mais de Deus, aprender mais sobre Ele. Era um mandamento guardar o sábado, e Jesus estava cumprindo a lei. Desde a ressurreição de Jesus, o domingo passou a ser esse dia, o dia do Senhor para nós. O dia que Deus nos chama a nos voltarmos para Ele e, em devoção, aprender mais sobre Ele, nos achegarmos mais a Ele,
deixar os nossos afazeres um pouco de lado e nos voltarmos para Ele. Confiar que nós teremos outros 6 dias para fazer todas as nossas atividades. E por isso mesmo a gente pode dedicar um dia a Ele. A gente várias vezes já falou sobre isso, sobre o domingo. Existem pessoas que trabalham no domingo, trabalham por escala. E aí eu não quero entrar nesses detalhes, não. Só quero que você pense que existe sim um dia. É claro que todos os dias devem ser dedicados ao Senhor. Mas existe um dia sim que nós deveríamos separar para nos dedicar mais a Ele. E a primeira pergunta que surge para a gente é: como tem sido os meus domingos? Eu arrumo tudo, organizo tudo na minha agenda e se sobrar um tempinho eu vou para a igreja? Ou então eu separo um tempo para ir ao culto e só, acabou. Eu ainda tenho muitas coisas para fazer e resolver que não deram tempo durante a semana. Ou eu realmente venho ao domingo e separo o domingo para ser um dia que eu de fato dedico ao Senhor. Nos meus afazeres, nas coisas que eu tenho, no meu dia a dia. O nosso distanciamento espiritual, irmãos, passa pelas nossas prioridades, pelas nossas escolhas. Quando eu escolho e priorizo alguma coisa, eu estou mostrando que aquilo é importante para mim. Eu não quero que a gente pense que nós não devemos dedicar um tempo ao Senhor nos outros dias da semana também. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ter prioridades sim. O domingo hoje, mesmo com todas as transformações da nossa vida, da vida contemporânea, ele ainda é o dia do Senhor. E eu posso escolher o que eu faço com o dia do Senhor. Quais têm sido as minhas escolhas? O que eu normalmente faço no domingo? Eu tenho me encontrado também com Deus durante a semana? Eu tenho buscado me aproximar de Deus? Toda vez que a gente pensa em distanciamento espiritual, a gente tem que pensar na nossa responsabilidade também. O quanto eu, de fato, quero me encontrar com Deus. Mas vamos continuar seguindo no texto. No próprio versículo 21, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Ele foi lá na sinagoga com um propósito, ensinar. Os mestres da lei iam todo sábado lá também para ensinar. As outras pessoas estavam indo lá para ouvir e aprender. E nós? Qual o nosso propósito em vir à igreja? A gente pensa sobre isso para vir à igreja? E qual seria o nosso propósito? Eu tenho um coração ensinável, aberto para aprender o que Deus tem para me ensinar? É claro, novamente, nós aprendemos muito durante a semana com as nossas meditações, com a leitura da Bíblia. É claro que nós aprendemos e devemos fazer isso sim. Mas é na igreja, é quando nós estamos congregando, que Deus fala certas coisas com a gente. Deus nos chamou, nos salvou e nos fez participantes de uma família, que é a família da fé. Então é importante que nós estejamos juntos, congregando. E nós aprendemos, alinhamos a nossa visão com o que Deus fala, quando nós vemos ao domingo também. Quando nós estamos aqui, aprendendo sobre Deus. Não é possível viver uma fé sozinho e isolado. O Evangelho nunca chamou pessoas, Deus nunca chamou pessoas para viverem uma fé sozinhas e isoladas. Isso não é possível. Nós precisamos sim estarmos congregados como igreja, fazer parte de uma comunidade. Agora, além de ser importante para o nosso aprendizado, na leitura da palavra, nos louvores entoados, o Gabriel fez a participação especial, falou que se encontrou com Jesus na música. Na verdade, Deus realmente fala com a gente nos momentos dos louvores, na hora da mensagem. Mas muito importante também é o convívio com os irmãos. Às vezes, um irmão me ajuda a confiar em Deus numa determinada dificuldade que eu esteja passando, porque ele já passou por aquilo e aí ele tem uma palavra de encorajamento para mim. Outras vezes eu sou o instrumento de Deus para auxiliar a vida do meu irmão. Nós temos que estar prontos, disponíveis para nos responsabilizarmos uns pelos outros. Você está pronto? Eu tenho sido ensinável? Eu tenho estado pronto a aprender? E eu tenho sentido que eu preciso me responsabilizar pelos outros?
Todos nós precisamos caminhar com Deus, caminharmos juntos. Nós podemos ajudar outros na caminhada com Deus, andando com eles, estudando juntos, mandando uma mensagem durante a semana, ligando, conversando, nos aproximando. E nesse convívio, Deus vai nos mostrando aquilo que a gente pode fazer para abençoar a vida de um irmão, aquilo que Ele pode fazer para nos abençoar. Vamos continuar no texto, no versículo 22. Deixa eu ler para vocês. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Semana após semana, os mestres da lei iam à sinagoga, aos sábados, ler as escrituras e ensinar. Mas Jesus, ele tinha um ensino diferente. Havia autoridade no ensino dele. Não havia discrepância entre o que ele falava e o que ele fazia. Tudo que ele pregava, ele mostrava nas atitudes dele. E nós? Como tem sido o nosso discurso e a nossa prática? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é um ditado popular, uma frase popular, muito, muito, muito comum. Será que ela tem sido verdade na nossa vida? Isso não está certo. Nossos atos, eles gritam muito mais alto do que as nossas palavras. Se eu digo para os meus filhos, não mintam, mas eles me pegam mentindo, o que de fato eles vão aprender comigo? Se eu falo para eles, olha, vocês precisam fazer a devocional, vocês precisam ter como prioridade a vida com Deus, mas eles não me veem fazendo a devocional, o que de fato eles vão aprender? E eu estou falando dos meus filhos que eles estão bem próximos a mim, mas isso é para tudo, com as pessoas que a gente convive no nosso trabalho, na igreja. Jesus tinha autoridade, as pessoas viam autoridade nele. Por quê? Porque havia diferença, ele falava e fazia. Era o que ele vivia, era quem ele era. Fazia parte da essência dele. E a grande demonstração da autoridade de Jesus foi a libertação daquele homem. Vamos ler no versículo 27. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhe obedecem. A gente vai começar a falar um pouco da libertação desse homem. Ele foi até o encontro, foi se encontrar, com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus. Ele estava completamente afastado de Deus e foi até a sinagoga. Quantas pessoas que a gente conhece estão completamente afastadas de Deus, mas vêm aos domingos à igreja, vêm ouvir alguma coisa, na esperança de ter uma mudança de vida, na esperança de ter alguma coisa transformada. Muitas vezes pessoas escravizadas pelo pecado, pessoas oprimidas pelo diabo, pessoas que têm tentado, mas não conseguem ver mudança na vida delas. E não conseguem encontrar solução. Às vezes nós somos essas pessoas, escravizadas por algum vício, por alguma tentação, se sentindo massacradas por uma determinada situação. Nós precisamos pensar, aonde a gente tem ido procurar ajuda. Nós precisamos nos encontrar com Jesus. Um encontro real, de fato. Ele tem autoridade para libertar, para transformar. O encontro com ele transforma completamente. Foi isso que aconteceu com aquele homem. Aquele homem estava sendo possesso por um demônio. E ele foi liberto por Jesus. Muitas vezes, Deus vai usar o momento de estarmos juntos na igreja para nos fortalecer, nos reerguer. Vai usar um irmão para falar conosco, para orar por nós, para caminhar com a gente. Em relação a isso, da importância da congregação na minha vida, na vida da minha família, eu tenho muitos testemunhos. As pessoas que me conhecem já há muitos anos sabem o quanto a igreja nesses últimos anos tem sido importantíssima
na minha vida e na vida dos meus filhos. O quanto eu desfrutei da comunhão com os irmãos e da vida com Deus de uma maneira completamente diferente. E eu já me converti há muitos anos atrás, mas a maneira com que hoje eu lido com a congregação, com a igreja, é completamente diferente pela experiência que eu tive da importância da comunhão na restauração, nas transformações que a vida pode nos trazer. Realmente a gente precisa entender. E a gente precisa também se responsabilizar. Porque eu creio que pela misericórdia de Deus eu já fui instrumento de Deus para transformar a vida de muitas pessoas na igreja. E você? Você tem se responsabilizado por alguém? Caminhado com alguém? Você tem precisado estar com alguém para ser transformado também? Precisamos nos reencontrar com Jesus. Precisamos buscá-lo e encontrá-lo, caminhar com ele. E Jesus, a gente viu nos versículos, vou ler de novo, versículo 23 até o 26. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Jesus ele não ficou dando ouvidos aos testemunhos daqueles demônios. Ele não ficou deixando eles falarem, batendo papo com eles. Nada disso. Ele se voltou contra os demônios, os repreendeu e os expulsou. O diabo, como a Bíblia diz, ele é o pai da mentira. E ele vai poder dizer alguma coisa de bom? Não, ele certamente vai sempre contar mentiras. E Jesus ele foi direto ao ponto. Ele se voltou contra os demônios, com autoridade os expulsou. Mas repara uma coisa, Jesus não foi de encontro ao homem. Ele acolheu aquele homem e o libertou. Ele foi de encontro àquilo que estava oprimindo o homem. Como que está a sua vida espiritual hoje? Você tem vivido momentos de distanciamento espiritual? Será que você já teve seu primeiro encontro com Jesus, mas sem nem mesmo saber por que acabou se distanciando de Deus? Está na hora de se encontrar novamente com Jesus. Nós não podemos dar ouvidos ao inimigo, aos demônios mesmo que tentam nos oprimir. Quando eles dizem que você já foi longe demais, não tem mais jeito, é melhor continuar por aí mesmo, nada disso vai mudar, isso nunca muda, entra ano, sai ano, e essa situação nunca se transforma. Não dê ouvidos aí. Jesus é Ele quem tem toda a autoridade. E Ele pode trazer de volta cada um de nós para o caminho que Ele planejou para a gente. Se eu me sinto fraca, Ele é a força que eu preciso. Se você se sente fraco, Ele é a força. É Ele quem tem todo o poder. Não sou eu. Não sou eu que vou conseguir vencer as intempéries da vida. Mas Ele se faz forte em mim, para que assim eu possa vencer. Isso acontece o mesmo com você, irmãos. Com cada um de vocês. Só Ele pode transformar a nossa vida. Afinal, todo mundo que se encontra com Jesus é transformado, profundamente transformado. Nós precisamos crer nisso. Se de fato há um encontro com Cristo, nós somos transformados. Mas a gente não pode ser inocente, achando que a caminhada com Cristo ela é fácil. No texto a gente viu que o espírito imundo ele agitou o homem violentamente antes de sair dele, gritou. É claro que a gente vai sofrer oposição. E é claro que o processo de libertação de alguns pecados é demorado. Mas isso não pode nos fazer desistir. Nós temos que continuar caminhando. E aí, irmãos, nesse processo, mais uma vez, a caminhada em comunidade é extremamente importante. Se eu tento vencer determinadas situações sozinho, é muito difícil. Foi por isso que Deus, quando nos salvou como uma família.
nos fez parte de uma videira, nós somos ramos, ficamos juntos, ligados nele e uns com os outros. É por isso que precisamos caminhar juntos. Não podemos caminhar sozinhos. Se eu estou vivendo um momento de distanciamento espiritual, preciso de ânimo, eu posso encontrar isso nos meus irmãos, caminhar com alguém. Às vezes eu vou ser hoje o instrumento para ajudar alguém nessa caminhada. A igreja, o convívio com os irmãos, é o suporte que Deus preparou para a gente, para nos ajudar na caminhada com Ele. Todos nós, em algum momento da nossa vida espiritual, já vivemos distanciamentos espirituais. E a questão é o que nós fazemos nesse momento. Eu já estou longe demais e não adianta mais para mim? Ou eu escolho voltar, escolho andar com Deus, caminhar com Ele? Eu vou resumir o que a gente ouviu hoje. O domingo é o dia do Senhor. E é o dia que Deus nos ensina a separar para Ele. É um sinal que nós confiamos em Deus e que priorizamos a Ele na nossa vida. Nós precisamos estar na igreja. Congregar é parte essencial para a nossa fé. E Deus quer que a gente venha para cá com um coração pronto a aprender. E também com a responsabilidade de ensinar a outros. E não importa o quão distante, sujo, indigno nós estejamos. Jesus quer sempre se encontrar conosco. Ele tem toda a autoridade, todo o poder para nos libertar, nos transformar completamente. Afinal, quando alguém se encontra com Jesus, essa pessoa é completamente transformada por Ele, sim. E você? Já se encontrou com Jesus hoje? Meu desafio é que a gente acabe com esse ciclo de distanciamento espiritual. Que pode estar acontecendo, pode já ter acontecido com você. Isso, infelizmente, às vezes se torna um ciclo na nossa vida. Momentos de altos e baixos, altos e baixos. Deus quer uma caminhada mais constante conosco. E nós precisamos amadurecer na fé para ter esse tipo de caminhada mais constante com Deus. Vamos aproveitar o início do ano, né? As pessoas fazem novos planos, novas resoluções, novas metas. Vamos colocar como prioridade e, de fato, priorizar a Deus na nossa vida. Planeje como é que pode ser essa prioridade. O desafio vai ser esse, priorizar a Deus durante a semana. Pode ser separando 10 minutos do seu dia, escolhendo um plano de leitura anual da Bíblia, um outro plano para fazer com alguém ou sozinho, escolhendo um pequeno grupo para participar, escolhendo algum estudo para participar. Deixa o Espírito Santo conduzir você em como ele pode te ajudar a priorizar Deus durante a semana. Mas cumpra o desafio. A partir de hoje, comece a priorizar Deus na sua vida. E se um dia você esqueceu, não acha que já passou, então eu já perdi muito tempo. Não desista. É uma caminhada, não é uma corrida. É uma caminhada. E ainda que haja tropeços ao longo do caminho, confie que Deus vai continuar conduzindo.